Gente, então eu vou apresentar a minha tese e essa apresentação ela está um pouco mais sucinta, porque está basicamente o que eu coloquei no artigo para publicação. Então, eu troquei o nome do título, né, ficou audição binaural no implante coclear bilateral. E para a gente falar sobre a audição binaural, a gente precisa entender um pouco sobre binauralidade. A binauralidade é uma habilidade auditiva que a gente tem quando a gente tem duas entradas, então a gente precisa ter duas orelhas, né? Para conseguir, basicamente, a binauralidade, a principal função dela, depois de estudar tanto sobre isso, é melhorar a discriminação, né? Quando a gente fala de localização sonora, no meu ponto de vista, é quase que assim, é uma função importantíssima, mas ela acontece muito para ajudar a gente a discriminar melhor o som, né? Então, não é só entender se o som está vindo do lado direito ou do lado esquerdo, mas acontece um monte de fenômeno dentro do cérebro da gente, que só é possível porque a gente tem localização sonora, que no final das contas ajudam a gente a discriminar melhor o som num lugar que tem muito barulho. Então, quando a gente lê no livro, a gente lê que a binauralidade é a habilidade que ajuda a gente a localizar o som, direita, esquerda, em cima e embaixo, e que ajuda a gente a entender melhor a fala, né, ou o que a gente quer escutar num ambiente ruidoso. E a vida da gente é ruidosa, né? Então, assim, é uma habilidade importantíssima da gente ter. E isso acontece de um jeito didático, né, de três formas. A primeira é por esse mecanismo de head shadow, que todo mundo conhece, que é o efeito sombra da cabeça. Então, o som que chega no ouvido mais próximo da fonte sonora, o cérebro da gente deduz que aquela fonte está daquele lado, né? Porque quando o som passa para o outro lado, a cabeça faz um obstáculo e aí o som chega com uma intensidade menor. E aí essa diferença de volume, o cérebro entende que o som está chegando do lado que o volume está mais alto. O binaural scelt, que é, mesmo que eu tenha a segunda orelha voltada para o ruído, eu entendo melhor, eu compreendo melhor do que se eu tivesse só uma orelha virada para o lado da fonte sonora. Então, acrescentar a segunda orelha, mesmo que ela esteja virada para o ruído, me ajuda a compreender melhor. E o efeito de somação, que é o que a gente testou aqui na nossa tese, que é quando você escuta um som pelas duas orelhas, quando ele chega nas duas orelhas ao mesmo tempo, o cérebro aumenta o volume desse som. Então, a percepção auditiva, ela faz o volume do som ficar mais alto. Então, o som que sai da fonte sonora não tem o mesmo volume que o som percebido dentro da sua cabeça. E aí, isso é binauralidade, né? São esses processos que modificam o som dentro da gente. Não é o mesmo som que sai da fonte. Tem um trabalho ali de apuração, né? De afinamento, para a gente conseguir compreender melhor o que a gente quer, né? E aí, a anatomia da audição binaural, ela começa no tronco encefálico, então, principalmente aqui no complexo olivar superior. E aí, esses neurônios carregam essa informação, e aí são neurônios específicos da binauralidade, eles carregam essa informação para vários núcleos e vai subindo para a ponte, para o mesencéfalo, para o tálamo e para o córtex auditivo. Mas a gente sabe muito menos desses neurônios binaurais no córtex auditivo lá em cima do que a gente conhece no tronco encefálico, mas eles existem. E do mesmo jeito que a gente tem um mapa de frequência da cóclea, né? Então, assim, a cóclea ela é tonotópica, ela escuta por frequências. E a gente tem neurônios separados para cada frequência da cóclea. E aí, esse mapa de frequência, ele continua respeitando as mesmas frequências da cóclea no tronco encefálico e no córtex cerebral, no córtex auditivo primário. E intercalado com esse mapa, a gente tem um mapa de neurônios binaurais. Então, as duas coisas meio que assim,
Elas dividem a mesma anatomia, mas são neurônios diferentes, com funções diferentes. E para conseguir a binauralidade, a gente faz implante coclear bilateral, né? Não teria outro motivo para você indicar uma cirurgia nos 2 ouvidos se não fosse para conseguir alcançar a binauralidade. E muito da dificuldade dos pacientes em adaptar tem a ver com essa dificuldade de discriminar em lugar com barulho ou sons mais complexos que têm mais informações, né? E existem 2 jeitos da gente ver essa binauralidade com testes complementares, né, com exames. Uma é fazendo o RINT, que é o Hearing Noise Test, que é aquele teste na cabine que a gente consegue colocar um ruído e você consegue manipular o volume desse ruído, misturado com frases, e você mede a quantidade de acertos que a pessoa consegue ter em cada situação de escuta. Então, é um teste que simula uma escuta normal, né, no cotidiano. E um outro jeito de ver a binauralidade é por meio de um teste eletrofisiológico que chama BIC, que é o componente de interação binaural, e o BIC a gente pode tentar captar ele tanto no tronco quanto no córtex. E o BIC, então, ele é assim, ele é a maneira da gente conseguir enxergar esses neurônios despolarizando, porque quando você faz o RINT, você vê a resposta clínica do paciente, né? Pelo BIC, a gente consegue ver a resposta eletrofisiológica. Então, são 2 testes que juntos mostram para a gente se existe ou não existe binauralidade naquela pessoa. Então, o objetivo geral foi justamente analisar a correlação entre os resultados do BIC, que é o teste eletrofisiológico, com os resultados do RINT nos pacientes que têm implante coclear bilateral. E aí, então, a gente fez um grupo controle, porque a metodologia que a gente usou para fazer os testes, ela não tem padronização. E aí, no grupo implante coclear, a gente teve 17 sujeitos, de 7 a 65 anos, que usavam implante coclear bilateral, com uma perda severa e profunda. E aí, a gente não selecionou por etiologia, por tempo de cirurgia, a gente pegou todo mundo, porque já é um grupo pequeno de pacientes, se a gente fosse segmentar, ia ficar menor ainda, né? E o grupo controle, então, foram 22 voluntários de 8 a 69 anos que tinham uma audiometria normal. E aí a gente dividiu o grupo implante coclear para tentar daí para fazer análises estatísticas um pouco mais homogêneas, num subgrupo que a gente chamou de insatisfatório e satisfatório, e aqui de acordo com a quantidade de acertos do RINT, um simultâneo sequencial e um pré e pós-lingual, para a gente ver se tinha diferença nesses grupos. O RINT, a gente então fez na cabine, a gente ofertou as frases pela caixa de som, né, pelo campo livre, que ficou posicionado na frente do paciente a 0 graus, e aí o paciente usava os 2 implantes cocleares ao mesmo tempo, e a gente fez na modalidade ruído fixo, que são 10 decibéis de sinal mais alto do que o ruído. Então, as frases saíam a 65 decibéis e o ruído a 55 decibéis. E o ruído adaptativo, que é conforme a pessoa vai acertando, o ruído vai ficando mais alto, então fica mais difícil de entender. E aí, depois do teste, a gente perguntava o quanto que achou difícil, né, de 0 a 10, fazer aquele teste, para a gente entender um pouco do esforço auditivo. Né? Então, a pessoa ficava a 1 metro da caixa de som, escutava as frases e ia repetindo. Isso para a gente tentar simular um ambiente ruidoso, né? E o BIC, que é o teste eletrofisiológico, então a gente fez um equipamento que chama IHS, a pessoa ficava posicionada do mesmo jeito, então de frente para a caixa, a 1 metro, e aí ela usava o implante coclear, a gente fez 3 captações diferentes, né? A primeira ela usando só o implante da direita, depois ela usava só o da esquerda, e depois ela usava os 2. E aí, para a gente calcular o BIC, então, como que a gente faz? Nosso objetivo era captar potenciais de longa latência. Então, a gente fez um potencial evocado tradicional de longa latência, e aí, quando o paciente estava usando o implante só do lado direito, a gente é uma captação monoaural, né? Que daí é como
do lado esquerdo a pessoa não escuta, é surda, então sem o implante a gente escutava só do lado direito. E aí a gente capta uma onda só do lado direito, que aqui está em vermelho. A mesma coisa do lado esquerdo, essa onda em azul. E aí a gente pede para o paciente colocar o implante dos dois lados e dar o som. Então a gente faz uma resposta, uma captação bilateral. E aí no equipamento, o traçado que aparece são esses dois traçados pretos ao mesmo tempo. E como que a gente acha o BIC, que é o componente de interação binaural, que é quando a gente consegue isolar as respostas binaurais. Então a gente soma a resposta da orelha direita com a orelha esquerda, tem um recurso no equipamento que faz isso, e aí dá uma onda resultante, que é essa aqui que está em laranjado. A gente soma as duas ondas do bilateral, que foram captadas ao mesmo tempo, para dar uma onda só, e aí depois a gente diminui da orelha essa onda alaranjada da onda rosa, e aí você tem a resposta do BIC. É uma conta aritmética mesmo, né? No tronco encefálico, as respostas binaurais, elas têm um padrão de somação. Então, as respostas que a gente capta das duas orelhas, elas costumam ter uma amplitude maior que só da soma das orelhas isoladas, né? Porque pensa, se você escutar dos dois ouvidos separados e juntar essa resposta, se fosse exatamente igual você escutar dos dois ouvidos ao mesmo tempo, quando você faz essa soma aritmética aqui, a conta aritmética, era para você ter uma onda isoelétrica, né? Como se não tivesse resposta nenhuma. Então, se você tem onda resultante, quer dizer que não é a mesma coisa você escutar das duas orelhas ao mesmo tempo do que você somar as respostas isoladas de cada orelha. Então, o resultado disso, o produto dessa diferença, diz para a gente que existe audição binaural, né? Que, enfim, que os processos que acontecem quando o som chega ao mesmo tempo dos dois lados é diferente. E aí, o que a gente encontrou de resultado? Então, primeiro a gente comparou o grupo controle com o grupo implante coclear, e aí no RINT fixo, né, que é quando a gente tem o ruído fixo, a gente encontrou assim, foi bem interessante, né, todos os controles, eles acertaram 100% de todas as sentenças, ninguém errou nada. Enquanto no grupo implante coclear, a gente teve desde pessoas que não acertaram praticamente nada, até pessoas que acertaram 90 e poucos por cento, né? Mas nenhum acertou os 100%. E aí, quando a gente olha o esforço auditivo, o grupo controle, a nota é bem mais baixa, né? Foi bem mais fácil fazer do que no grupo implante coclear, que teve gente assim que achou super difícil, quase nota 10, até pessoas que acharam super fácil, quase nota 0. No RINT adaptativo, que é aquele que vai ficando mais difícil, que o ruído vai ficando mais alto conforme a pessoa acerta, o grupo controle, todos os indivíduos tiveram uma relação sinal-ruído negativa, ou seja, todo mundo conseguiu escutar as frases e repetir com o ruído mais alto do que a fala. No grupo implante coclear, a gente teve só um paciente que conseguiu uma relação sinal-ruído negativa, enquanto todos os outros precisaram de que a fala tivesse com um volume bem mais alto do que o ruído. E aí, quando a gente vai ver o esforço auditivo, para o RINT adaptativo, é mais difícil, né? Então, daí no grupo controle a gente teve uma variabilidade de notas bem maior, mas ainda assim concentrada aqui, entre 4 e 8, enquanto no grupo implante coclear, teve gente que achou super fácil, teve gente que deu nota 10, achou super difícil. Aqui essa tabela mostra os valores absolutos daquele box plot. Então aqui, ó, o que é interessante dessa tabela é esse resultado do RINT adaptativo. Quando a gente olha no grupo controle, peraí que o negócio está bem em cima aqui. Quando a gente olha no grupo controle, ó, o RINT adaptativo. A gente teve gente que acertou com relação sinal-ruído de menos 2,9, desculpa aqui, grupo controle, de menos 6,4 a menos 3,4. Então, assim, no grupo controle, todo mundo acertou com relação sinal-ruído negativo. No grupo implante coclear, a pessoa que foi melhor fez menos 2,9 de relação sinal-ruído, o que ainda está longe
do melhor normo-ouvinte. Então, parece que, por melhor que seja o paciente com implante coclear bilateral, ele ainda está longe de um normo-ouvinte, né? E, assim, do pior, entre aspas, normo-ouvinte que a gente teve. E aí, isso possivelmente é porque, assim, além do tempo de privação sensorial, né, e de uma neuroplasticidade que acontece por causa dessa privação, então a gente perde neurônios auditivos que são, enfim, ocupados por outras áreas sensoriais quando você tem um tempo de privação grande, além de que a informação auditiva que chega pelo implante coclear, ela é, assim, infinitamente mais simplória do que a audição, né, a informação auditiva que chega pela cóclea. E aí isso faz os pacientes com implante coclear perderem muito em termos de discriminação, principalmente temporal. A discriminação de frequência é até relativamente boa, mas a discriminação temporal é muito pior nos pacientes com implante coclear. Sem contar que, assim, se ele teve uma audição assimétrica durante algum tempo, quando você coloca o implante coclear bilateral, o som, ele não chega no cérebro ao mesmo tempo. Por causa dessa privação e dessa neuroplasticidade, a orelha que ficou com privação mais tempo é como se ela estivesse mais longe da fonte sonora, e aí ele não tem aquela criação daquela imagem acústica, né? Você tem mais dificuldade de fazer binauralidade. E aí, com relação ao resultado do BIC, a gente encontrou diferença na amplitude do P1, né? E tem alguns autores que relacionam a amplitude do P1 com desenvolvimento auditivo, e aí as amplitudes menores, né, elas fazem, esses estudos também falam que a menor amplitude tem a ver com aprendizagem e habituação, e conforme o tempo de uso do implante coclear aumenta, a tendência da amplitude do P1 é diminuir. Então, possivelmente porque a gente gasta menos neurônio para conseguir, com o tempo, né, com a experiência, você recruta menos neurônios para conseguir o mesmo objetivo, e aí a amplitude diminui, porque a amplitude tem a ver com o quantitativo de neurônio que a gente está usando. A gente usou o Tony Bush, né, para ver o BIC, ao invés do estímulo de fala, muito porque o Tony Bush é um estímulo que está em todos os equipamentos diferentes do de fala, então para reprodutibilidade é muito mais fácil. E esse estudo com ressonância magnética funcional, o que ele fez? Ele comparou as áreas corticais ativadas por um tom puro, que é esse de cima, e aqui embaixo as áreas corticais ativadas por um som de fala. Então, assim, o estímulo de fala, ele ativa muito mais áreas cerebrais, isso é meio óbvio, né? Só que a gente consegue ver que as áreas que são ativadas pelo Tony Bush, elas estão incluídas nessas áreas aqui de baixo, né? Então, a gente deduz assim, que quando você dá um estímulo com tom puro, por exemplo, Tony Bush, você está indiretamente vendo, de um jeito mais simples, as mesmas áreas que são ativadas pela fala, né? E também, né, a gente esperava latências menores, porque a gente usou campo livre ao invés de um estímulo direto aqui no implante coclear, um estímulo elétrico. E aí, quando a gente comparou os resultados nos subgrupos, dentro do implante coclear, o que a gente encontrou, né? A gente encontrou que, dentro do subgrupo insatisfatório e satisfatório que a gente usou, o valor da porcentagem do hint fixo dos acertos, então, aqueles pacientes que acertaram mais que 80% no hint fixo, a gente considerou ele satisfatório. E aqueles que acertaram menos de 80% insatisfatórios. Então, o que a gente viu? Que teve uma diferença considerável entre esses dois grupos. Lógico, para o resultado do hint fixo, que foi o parâmetro de divisão dos grupos. Para o EVA, que foi o esforço, então os pacientes satisfatórios tiveram um esforço auditivo bem menor do que os insatisfatórios, e para a relação sinal-ruído do hint fixo, então os pacientes que acertaram mais de 80% no hint fixo, eles tiveram relação sinal-ruído menor do que os insatisfatórios. E no grupo simultâneo e sequencial, a única diferença que a gente achou foi aqui, na latência do N1,
que o subgrupo sequencial, ele teve latências menores, mais parecidas com o grupo controle. E assim, isso aqui possivelmente foi porque a idade de diagnóstico do grupo sequencial foi maior do que do grupo simultâneo, né? Então são pessoas que tiveram experiências auditivas durante mais tempo, até perderem a audição, né? E isso influencia no resultado eletrofisiológico, né? E no pré e pós-lingual a gente não encontrou nada de diferente, possivelmente pelo tamanho da amostra, né? Então, a gente encontrou binauralidade no implante coclear bilateral, né? Não como os normo-ouvintes, né? Não na mesma qualidade que os normo-ouvintes, mas existe binauralidade nos pacientes que usam implante coclear. A gente precisa entender melhor como que a gente aproveita essa binauralidade, né? Como que a gente faz para potencializar isso, porque os neurônios estão lá e eles estão funcionantes, né? E a gente encontrou correlação dos resultados do RINT com o BIC. Então, assim, os pacientes que foram melhor no RINT, dentro da cabine, que entenderam melhor as frases, foram os pacientes que tiveram menor amplitude do P1. Então, assim, será que a gente, né, depois no implante coclear, porque não tem como fazer antes, se a gente faz um teste de BIC nesses pacientes e a gente encontra amplitudes pequenas do P1, será que isso faz a gente ficar mais otimista em relação ao resultado, enfim, a longo prazo desses pacientes com implante coclear? Aí a gente precisa fazer uns estudos longitudinais para conseguir saber. Então, como conclusão ficou, né, que a amplitude do P1 do BIC, ele teve correlação com o desempenho clínico do RINT fixo, né? No RINT adaptativo, a gente teve um P de igual 0,05. Então, provavelmente, se a amostra fosse um pouquinho maior, a gente ia ter correlação tanto com o RINT fixo quanto com o RINT adaptativo. Portanto, houve, então, uma correlação entre a binauralidade eletrofisiológica do BIC com a binauralidade clínica do RINT nos usuários com implante coclear bilateral. Isso, gente. Alice, muito obrigada pela apresentação. Eu sempre te elogio, né? Eu já fico sem... Toda vez a gente está junto nessa apresentação Aí já sabe de cor. Da sua tese. Mas eu sempre elogio a forma com que você apresenta a sua tese, o tema da sua tese, e está tentando ser publicado. Alice, como que tá? Você está... Então, eu estou esperando a tradução voltar. Entendi. Eu mandei para a tradução, e aí eu vou tentar submeter depois. Um problema de cada vez. Mas é. Só de já ter corpo do artigo, já ter mandado para a tradução, já é um peso gigantesco que tira das costas. E tem previsão deles te devolverem? Não. Eles dão essa previsão? Eles pedem 7 dias úteis. Então, acho que até no começo da semana que vem voltou já. Ah, então tá aí já. Tô na torcida, vai para eu também, obrigada. Desculpa que a minha injeção na orelha, eu fui colocar o fone, meu ouvido tá doendo, vou até pedir pro Renato olhar, ver o que Até botei só desse lado aqui, não tô conseguindo botar o fone aqui. Ai, Alice, qualquer coisa avisa, que a gente olha também. Esse é um monte de externo. Então tá, gente, obrigada, viu? Obrigada, Thaís. Imagina, tem gente elogiando aqui. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida para fazer para Alice? Posso fazer uma pergunta rapidinho, Thaís? Claro. Só se for fácil. Não, Alice, é que você sabe que a gente está no mesmo tema aí, né? Então, eu vou te perguntar algo que veio dos pareceres mesmo, que eu tive que arrumar para Audiology e Neurotology. Eu queria saber se tem diferença de idade entre os subgrupos, porque alguns, né, no subgrupo que teve menor amplitude do P1, que foi melhor, né, no desempenho clínico, tem diferença de idade entre esses dois subgrupos, algo que possa ser explicado pelo desenvolvimento o paciente mais novo,
Eu vi na sua tese que você falou que era acima de 12 anos, né? A maturação. Né, eles só foram até 12 anos, mas a gente escolheu pela definição do ECA, sabe? Como criança. Mas só foi por esse o limite mesmo. Então, quando eu comecei a colher, eu quis colocar o limite de 12 anos, para não ter dúvida, sabe? Mas aí, acabou que, assim, o mais novo tem 7. Foram 3 crianças só, 3 ou 4, foram bem poucas. Dos subgrupos que você diz do satisfatório, insatisfatório, aqueles assim ou não? Se a menor amplitude, ela pode ser explicada porque aquele grupo que teve a menor amplitude do P1 era um grupo mais velho. E aí não seria isoladamente a maturação que o implante coclear proporcionou, assim, em termos de melhora na performance, mas também porque é pelo próprio desenvolvimento auditivo que é esperado Então, a gente, que o P1 desça, né, em amplitude. A gente não dividiu pela idade, a gente fez o grupão todo, assim, na verdade, assim, do grupo implante coclear e grupo controle e as medianas e as médias das idades só, sabe? Agora eu vou até olhar na tabela para ver individualmente, porque foram poucas crianças, sabe? A maioria são adultos. Então, eu acho que assim, talvez, né? Não, só se essas crianças puxarem, assim, só se elas puxarem muito a média, né? Do contrário, não é para ter essa diferença, então, se a maioria foi adulto. A maioria foram só 3 ou 4 crianças, sabe? Mas eu vou abrir na tabela para ver isso até, Letícia, daí eu te falo. Tá, não, foi uma coisa que Mas eu a gente pensei. não fez essa divisão na hora de fazer a estatística, a gente não dividiu. Então tá bom. Só Perguntaram isso para você? mesmo. Oi? Perguntaram isso para você ou não? Nossa, perguntaram tanta coisa. Mas eles perguntaram, né? Porque eu fiz o acompanhamento longitudinal e aí teve diferenças, né? No potencial cortical. E aí eles falaram, como que você pode garantir que essa diferença foi pela estimulação que o implante coclear bilateral sequencial está proporcionando e não pelo próprio desenvolvimento mesmo da criança em termos de idade cronológica. Entendi. Só que aí, como eu comparei o indivíduo com ele mesmo, tudo mais, assim, não faria sentido. Aí a gente justificou lá. Mas, não sei, quando voltar seu parecer, se também eu puder te ajudar, que o artigo saiu, finalmente foi publicado. Ai, que bom, parabéns. Parabéns, é muito bom. E aí, o que puder ajudar também, você me fala. Tá, obrigada, viu? Não, imagina, parabéns, ele ficou muito bom, muito legal mesmo. Alguma outra pergunta, consideração? Acho que não, Alice. Muito obrigada de novo pela apresentação, muito obrigada pela participação de todos. Boa noite, gente. Boa noite, bom descanso, a gente se encontra quarta que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.